Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Islan, do Centro Educacional Paideia. E hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo do terceiro bimestre e a gente também vai ver como responder a nossa atividade avaliativa. Então vamos lá? A gente iniciou o terceiro bimestre aqui com a Unit 4, The World of Art, não é? E a gente teve vários assuntos interessantes, inclusive bastante vocabulário sobre paintings and pictures and art, não é? E a gente viu um pouco mais sobre esse gênero textual que se chama brochure. Um brochure, ele tem um objetivo de ser informativo. Geralmente, ele apresenta informações sobre algum evento cultural, não é? E ele tem esse formato onde ele apresenta imagens, nesse caso do que a gente viu, e no verso ele tem um texto explicativo sobre um museu. Esse é um exemplo bem clássico de um brochure que traz todas as informações possíveis, por exemplo, para você conhecer esse museu em específico. A gente também viu a variedade de palavras que podem terminar com ing no final, né? Até então a gente foi apresentado aos verbos, que podem ser colocados tanto no present progressive ou present continuous ou no past progressive, ou como a gente também pode chamar o past continuous. Mas aqui a gente viu que essas continuações também podem substantivar e também podem ser utilizados como adjetivos, não é? A gente fez até uma atividade identificando se essas palavras com ing finais são verbos, adjetivos ou substantivos. Outro assunto que nós vimos foi o grau superlativo, né? Que é um modo que a gente trata o adjetivo a fazer comparação. Só que a gente faz comparações com o superlativo dentro de uma categoria. Eu vou elevar, eu vou elevar ao máximo ou ao mínimo algo dentro daquela categoria. Por exemplo, aqui nós temos the most active. The most active, esse the most que está colocando o adjetivo active no modo superlativo, ele está elevando esse centro de arte concreta ao mais ativo dentre todos os centros de arte concreta. Eu posso dizer isso também como, por exemplo, the most expensive car. Ou seja, dentro da categoria de carros, aquele é o mais caro, the most expensive. Outra forma de utilizar o superlativo, no caso com adjetivos curtos, é colocando o sufixo est no final. Como, por exemplo, a gente vê aqui com great, que se torna the greatest. A gente vê também com small, que se torna the smallest, não é? E a gente vê, no caso de adjetivos longos, a gente acrescenta o the most e o adjetivo fica normal como ele é. The most famous ou the most influential. Na Unit 5, a gente foi apresentado bastante vocabulário sobre healthy living, não é? Health, healthy lifestyle, healthy food, activities, olhem só, sobre uma vida saudável e tudo mais. A gente foi apresentado também a esse gênero textual, olha só, que é o quiz. E aqui a gente viu o simple present, não é?
a gente utilizou o Simple Present para falar sobre rotina, coisas do cotidiano. Inclusive, como perguntar com how often, how do you e how well, por exemplo. A gente utilizou how much, how often and how many também, não é? Lembrando, how many a gente utiliza geralmente com coisas contáveis, how much com coisas não contáveis e how often a gente utiliza para perguntar a frequência de alguma coisa. E para finalizar, a gente viu aqui sobre o vocabulário de comidas. Olhem só, yogurt, fruits, smoothies, whole grain, toast, aquela torrada de grãos integral, não é? Oatmeal, que é a aveia. Alguém aí come essas comidas, pessoal? Vocês se alimentam assim, healthy? Então, aqui nós temos a nossa atividade avaliativa remota, bem simples, mas que requer bastante atenção de vocês, tá bom? Na número 1, diz assim, ó, observe os conjuntos de palavras sublinhados no texto. Circule em cada conjunto a palavra que melhor completa o sentido desse texto. Então vocês vão fazer uma leitura bem atenta desse texto, um texto sobre art. E aqui a gente tem conjuntos de palavras de duas palavras. Ó. Looking, understanding é um. Aqui nós temos outro, número 2. Looking, understanding. Aqui nós temos o terceiro, ó, slowing down e looking. E assim sucessivamente. São 5 conjuntos. Vocês vão circular aquela palavra que vocês consideram que vai completar melhor o sentido desse texto. No caso aqui, looking ou understanding. Vão circular uma das duas, tá bom? E assim vocês vão fazer em cada conjunto, vão escolher a melhor opção. Na número 2, é uma questão objetiva, vocês vão apenas ler e marcar, tá bom? Ó, leia atentamente as frases abaixo sobre o texto da questão 1, ainda sobre esse texto aqui. E depois escolha a opção que reúne as que podem ser consideradas corretas sobre o conteúdo do texto. Então nós temos aqui 4 frases sobre o texto que vocês vão ler e depois vocês vão escolher a opção que vocês considerarem corretas de acordo com o que vocês leram, ok? Então vocês vão dizer se é apenas a 1, a 2 e a 3, apenas a 4, a 1, a 2 e a 4, apenas a 2, ou se todas estão corretas, tá bom? Leiam com bastante atenção. Na questão 3, que é muito importante, olhem só, vocês vão escrever um parágrafo em inglês falando sobre a opinião de vocês sobre o acesso das pessoas à arte, tá bom? Esse é o nosso tema desse parágrafo. Vamos ver o que mais vocês podem colocar no texto de vocês. Você acha que a arte deveria ter acesso garantido para todos ou apenas para pessoas que possam pagar por ela? O que você acha das obras de arte em coleções privadas? A arte deveria ser parte do domínio público? Discorra sobre sua opinião, gerando argumentos para defender seu ponto de vista, tá? O texto é inteiramente sobre o ponto de vista de vocês. Não é obrigatório escrever todas essas linhas, mas escrevam o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Também não escrevam 1 ou 2 linhas, façam um texto completo, um texto com informações coesas e coerentes. Ok, pessoal? E a nossa última questão é uma atividade também de pesquisa. Ó. Vocês vão pesquisar o significado desses phrasal verbs. Nós temos aqui 6 phrasal verbs. Ó, run into, catch up, burn out, work out, back down and ask out. Lembrando que alguns deles, como a gente já comentou na aula, podem ter mais de um significado dependendo do contexto. Nesse caso, vocês vão escolher um dos significados e vão trabalhar com esse significado que vocês escolheram. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma explicação do que vocês entenderam do significado desse phrasal verb
E logo depois vocês vão criar uma frase em inglês utilizando esse verbo frasal, ok? Então, é essa nossa atividade, é isso até aqui. Gente, eu sei que vocês são geniais, então façam uma boa atividade, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo no privado e eu ajudo vocês. Tchau, tchau, bye bye, and see ya. Miss you guys. Bye.